energia de vocês agora, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, assistindo essa aula, não tô? Tu tá dormindo ainda? Acorda, rapaz! Acorda, garota! Bora assistir a aula! Gente, eu resolvi fazer vídeo pra vocês, pra facilitar, porque foi um processo que vocês preferiram. Então, a gente vai manter ao longo desse mês de outubro, esse mesmo processo. E a gente vamos nos encontrando ao longo do mês pra gente fazer mais um desabafo, conversar, entender como é que tá o processo. Então, vamos continuar a nossa introdução à geometria plana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos adjacentes, ângulos consecutivos, vamos falar um pouquinho sobre triângulos e algumas sevianas importantes aí. Na verdade, acho que as sevianas eu vou deixar para a aula que vem, mas depois eu falo com vocês, eu vou deixando bonitinho. Então, qual é a diferença? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui para a gente melhorar a nossa compreensão. O que nós vamos fazer aqui, ó? Veri, qual é a diferença de um ângulo adjacente para um ângulo consecutivo? Eu tenho certeza, Veri, que esse desenho que você fez aqui, deixa eu marcar com a setinha aqui, ó. Esse desenho que você fez dos ângulos e esse daqui, eles são a mesma coisa, Veri. Eu tenho certeza. Você colocou ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Qual é a diferença entre ângulos adjacentes e ângulos consecutivos? Um pequeno detalhe que eu vou passar para vocês logo na sequência. O que a gente precisa saber? Que ângulos adjacentes são ângulos que estão lado a lado, ou seja, um ao lado do outro. Como assim, Veri? Olha aqui, ó, o ângulo A está ao lado do ângulo B, que está ao lado do ângulo C. E o que são ângulos consecutivos? São ângulos que estão um seguido do outro. Veri, você está muito doida hoje, porque olha aqui, ó, é a mesma coisa. Ângulo A está seguido do ângulo B, que está seguido do ângulo C. Por que então tem essa diferença entre ângulos adjacentes e consecutivos? Única e exclusivamente por conta deste desenho aqui, dessa ilustração. Vocês estão vendo? Esse aqui eu tenho o ângulo A, que tem como sequência o ângulo B, que tem como sequência o ângulo C. Isso significa que essa daqui é uma ilustração de ângulos, deixa eu tirar o zoom agora, de ângulos consecutivos, ou seja, um seguido do outro, mas não são um ao lado do outro. Então, eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Então, isso daqui é muito importante a gente ter na cabeça. Veri, então, a diferença entre consecutivos e adjacentes é esse caso que você mostrou aqui, esse caso que eu estou deixando com a setinha verde aqui, exatamente este caso. Eles estão uns seguidos do outro, mas não um ao lado do outro, beleza? Então, essa, basicamente, é a diferença entre ângulos consecutivos e adjacentes. Bora pro próximo? Bora lá! Vamos lembrar, então, o que é esse tal de sevianas? Sevianas são segmentos de retas que saem do vértice de um triângulo, de um quadrado, de um losango. São retas que saem do vértice de qualquer polígono e atingem o lado oposto ao seu prolongamento. Eu deixei como exemplo aqui para vocês um triângulo. Ou seja, deixa eu fazer o traçado aqui novamente para ficar melhor. Deixei o traçado todo vermelho, deixa eu mudar para azulzinho. Acho que azul marinho aqui foi o que eu tinha feito anteriormente. Pronto. Olha aqui, ó. Então, eu tenho aqui um triângulo. Estou marcando aqui nas retas azul. Então, eu tenho aqui um triângulo composto pelo vértice A, B e C. Lembrando que são vértices mesmo, é o encontro entre dois segmentos de retas. Tá bom, então, Veri, o que é uma seviana? É um segmento de reta que sai de um vértice, qual vértice? Qualquer um dos vértices, e atinge o lado oposto do seu prolongamento. Então, eu deixei aqui para vocês alguns exemplos de seviana. Sair do ponto A e atingir, olha aqui, ó, esse ponto aqui que eu vou chamar de D. Sair do ponto A e atingir esse ponto aqui que eu vou chamar de F.
Saí do ponto A e vou atingir esse ponto aqui que eu vou chamar de H. Isso daqui são sevianas, então são segmentos de retas que saem de um vértice e vão para o lado oposto do seu prolongamento. Veri, pode ser de qualquer vértice? Pode sim. Deixa eu mudar a cor aqui para pink para ficar mais fácil da gente enxergar. Olha só, eu posso ter uma seviana que sai do C e vai aqui para o lado oposto. Posso ter uma seviana que sai de B e sai daqui para o lado oposto. Mas, Veri, então, uma seviana nunca pode ser um lado de um triângulo? Pelo contrário, o lado de um triângulo também é uma seviana. Então, se eu estou saindo, vamos mudar a cor novamente. Deixa eu pegar aqui, agora vai ser verdinho. Olha só, verdinho, pronto. Se eu saio do vértice B e estou indo para o vértice oposto, que é o meu vértice C, isso daqui também é uma seviana. Outra seviana que sai do vértice A, vai para o vértice B, e uma seviana que sai do ponto do vértice C e vai até o vértice A. Então, todas as retas que saem de um vértice e atingem o seu lado oposto são sevianas. Beleza? Tranquilo esses conceitos? Como é que estamos? Até aí tudo bem? Bora para o próximo, então? Vamos ver um exemplo aqui de uma seviana superclássica. O que é uma seviana superclássica? É a altura. Qual é a característica de uma altura? A altura, ela forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, quando ela sai do vértice e vai até a direção oposta. Então, essa é a característica de altura. É uma seviana que forma um ângulo reto, quando sai do seu vértice e vai até a outra extremidade, a outra reta. Maravilha? Deixei aqui para vocês 3 ilustrações de triângulos. Este primeiro triângulo aqui é um triângulo acutângulo. O que é esse triângulo acutângulo mesmo que nós vimos nas aulas anteriores? Esse triângulo acutângulo, ele tem ângulos menores do que 90 graus. Lembra disso? Ângulos menores do que 90 graus. Nenhum dos ângulos da sua composição somam 90 graus ou mais do que 90 graus. Quando eu deixei aqui um ponto muito importante aqui para vocês, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto é chamado de ortocentro, lembra dele? Quem que é o ortocentro, então? Ele é o ponto de encontro das sevianas de altura. Ele é o encontro das alturas, ok? Então, como assim, Veri? Tô meio perdida. Olha só. Vamos descer a reta aqui, ó. Então, eu faço uma reta de 90 graus aqui, maravilha. Vou fazer do vértice, deixa eu marcar os vértices aqui, ó. Do vértice A, acabei de fazer a reta. Vamos fazer aqui, ó, não completei esse triângulo aqui, ó. Do vértice B, vou fazer uma reta de 90 graus aqui. E outra reta que vai sair aqui do vértice C. Olha ela saindo do vértice C. Ela passa aqui pelo vértice C, vai para o lado oposto e forma 90 graus. Olha ela aqui, ó, tá formando 90 graus. Este ponto aqui, que a gente já havia marcado em vermelho, que é o ponto de encontro das alturas, é chamado de ortocentro. Veri, mas isso não tem no triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo não dá para a gente fazer esses 3 pontos. Sim, todos os triângulos têm 3 alturas. Maravilha? Olha só o triângulo retângulo. Vamos dar um zoom aqui para a gente só olhar para o triângulo retângulo aqui. O que a gente faz nesse nosso triângulo? Eu já marquei as 3 alturas aqui para a gente. Como assim, Veri? Eu tenho uma altura que pode sair aqui do meu vértice A, vou desenhar em verde também, e vai, deixa eu colocar já direto, A... Peraí. A, B, C. O que eu vou fazer aqui, ó? Ela vai sair do vértice A e vai até o B. Eu tenho uma altura que sai, por exemplo, do vértice C e vai até o B, se encontram no mesmo lugar, fazendo 90 graus, onde, Veri? Aqui, olha só. Maravilha? E eu tenho um que vai para o lado oposto, que é qual mesmo? Sai do vértice B e vai aqui para o outro lado, formando um ângulo de
90 graus. E aí, eu tenho onde está o ortocentro aqui, Veri? Neste ponto aqui, não é onde as três alturas estão se encontrando? Então, o ortocentro de um triângulo retângulo está localizado naquele ponto. Veri, triângulo obtusângulo também tem isso? Também tem isso. Deixei para vocês aqui um desenho, uma ilustração do triângulo obtusângulo. E o que a gente faz com eles aqui? Olha só, então eu tenho quais alturas? Eu tenho uma altura aqui, olha só como é diferente esse. Eu tenho uma altura que está saindo dessa. Eita, que doideira, gente. Pega a reta veridiana, pronto. Tá torto, aliás, ó, vou pegar agora certinho aqui, ó. Ou não, né, peronomútil. Tenho uma altura que sai daqui e eu tenho uma altura que sai daqui, ó. Vai até lá embaixo. Veri, por que você não continua? Porque a professora aqui que vos fala não deixou espaço na página para fazer isso. Veja bem, eu também apronto dessas, assim como vocês. Só que no meu caso, eu fiz um PDF e eu não consigo arrumar a página. Então, você vai supor que nós conseguimos fazer isso. Você consegue imaginar? Conseguiu? Imaginou? Imaginou. Pronto. Então, Veri, o que vai acontecer aqui? Olha só. Eu vou fazer uma continuidade aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Deixa eu só movimentar essa página, tirar um pouquinho do zoom, fazer uma oração, que tudo vai dar certo. Olha aqui. Então, eu tenho uma reta que vai... Ih, não vai continuar aqui nessa página. Olha aqui. Ela vem até aqui. Maravilha? Por quê, Veri? Vai encontrar essa outra que vem até aqui. Vem aqui até aqui. Tá bom, Veri, por quê? Porque eu tenho um outro que vai sair de onde? Olha aqui de onde ele vai sair. De um vértice e vai até aqui. E aqui é que está o meu ortocentro. Veri, a gente encontra essa imagem constantemente, um triângulo obtusângulo, muito no vestibular, no Enem? Não, gente, não encontra, quase nunca encontra. Qual cai sempre, Veri? Retângulo. O ângulo retângulo, de um jeito ou de outro, sempre aparece na nossa prova de vestibular e Enem. E é bem por isso que a gente vai ficar estudando um tempinho sobre retângulos. Porque vocês já estudaram retângulos, você já sabe o que é um retângulo, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar algumas propriedades do triângulo, de tão importante que ele é. O que é um triângulo? A gente tem que ter em mente que o triângulo é um polígono, que ele tem algumas características muito peculiares. Quais características, Veri? Primeiro, ele possui 3 lados. Sério, Veri? Sim, ele possui 3 lados. Eu tenho 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Como assim, Veri? Onde estão cada um deles? Olha só, deixei aqui para vocês. Então, eu tenho um triângulo formado pelo vértice, vou colocar aqui, ó, pelo vértice A, B e C. Maravilha? Vértices A, B e C. Quais os 3 lados do triângulo? O lado AB, AC e BC. Maravilha? Tranquilo? Até aí? De boa? Então tá, Veri, já descobriu os 3 lados, já descobriu os 3 vértices. Onde é que estão os ângulos internos, gente? Os ângulos internos estão, como diz o próprio nome, ângulos internos são internos no meu triângulo. Vou marcar aqui, ó. Olha o ângulo interno aqui, ó. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. E aí, nós temos os ângulos externos. Como o próprio nome diz, eles são externos a este triângulo. Então, a gente puxou, tá vendo que a gente aumentou um pouquinho o desenho desse triângulo? Olha só, eu aumentei um pouquinho aqui o segmento de reta, aumentei aqui um pouquinho o segmento de reta, aumentei aqui um pouquinho o segmento de reta, e agora eu consigo fazer o quê? Eu tenho uma composição de ângulos externos. Onde é que estão esses ângulos externos? Um ângulo externo está aqui, coladinho ao ângulo interno. Olha o outro ângulo externo aqui, coladinho ao ângulo C interno. E eu tenho outro ângulo aqui também, coladinho ao lado B externo. Tá bom, Veri. O que eu tenho ali além disso? Olha só que bacana que a gente tem aqui. Se eu dei um zoom aqui para a gente olhar esse triângulo, você está vendo esse pedaço aqui, ó?
Está vendo esse pedaço aqui que a Pro está marcando? Beleza. Esse pedaço aqui tem uma característica muito peculiar. Que característica é esse? Se eu somar o ângulo externo com o ângulo interno, se eu somar o ângulo externo com o ângulo interno, eu formo que ângulo aqui? Um ângulo raso, que é 180 graus. Bacana! Só que não acontece isso só com o A externo e o A interno. Acontece em todos os 3 pontos deste nosso triângulo. Olha só, se eu olhar de pertinho aqui, a parte do C, o que eu tenho? O ângulo externo C, mais o ângulo interno C, vale quanto, gente? 180 graus. A mesma coisa aqui para o nosso ângulo interno B e externo B. Então, o ângulo B e o interno e externo valem juntos quanto? 180 graus. E é muito importante a gente lembrar disso. Por que é importante lembrar disso? Porque nós vamos usar inúmeras vezes nos nossos exercícios. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom para você. Diminuir um pouquinho e vamos continuar a nossa canção. Aqui foi a mesma coisa que eu coloquei para vocês. Maravilha? Qual a condição de existência de um triângulo? Bora lembrar isso aqui também? Vamos pensar o seguinte. Veri, o que é essa tal de condição de existência de um triângulo? É como se eu pegasse 3 palitinhos de quaisquer tamanho e perguntasse para você: esses 3 palitinhos conseguem formar um triângulo na medida em que eles estão? A resposta que você vai dizer é não. Porque se eu tiver um palitinho, vamos colocar, eu peguei um palitinho de 1 metro, com um palitinho de 15 centímetros, com um palitinho de 3 milímetros. Eu consigo formar um triângulo com esses 3 palitinhos? Não dá para formar. Então, eu tenho que respeitar uma determinada condição de existência. Então, é possível formar triângulos com quaisquer medidas que eu encontro? Não, não é possível formar triângulos com quaisquer medidas. Qual é a condição de existência, então? É essa. Todo lado deve ser menor, deixa eu marcar em amarelinho aqui, ó, deve ser menor que a soma e maior que a diferença dos 2 outros lados. What? Como assim, Veri? Segue o baile, vamos continuar. Olha só. Suponhamos que eu tenha um triângulo de lados A, B e C. Deixei marcado aqui, ó, lado A, B e C. Maravilha? Quais são as 2 condições que aquele lado tem que atingir? Qual é a condição 1? A condição 1 é que a subtração dos outros 2 lados seja menor do que o lado A e que a soma dos outros 2 lados seja maior que o lado A. Então, vamos agora, eu li de fora para dentro, agora eu vou ler de dentro para fora. Qual é a condição também? Não é essa ou essa, não. São as 3 obrigatoriamente, ok? Então, qual é a condição? Vamos colocar aqui o A, check, deu certo. Eu tenho que ir para o lado B. O lado B é maior que a subtração dos outros 2 lados e é menor que a soma dos outros 2 lados. O lado C é maior que a subtração dos outros 2 lados e o lado C é menor que a soma dos outros 2 lados. Pro, tô completamente perdido ainda. Deixei um exemplo aqui para vocês. Olha só, 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo é, eu quero saber se um triângulo formado pelos lados 8, 10 e 14 é possível de formar um triângulo. Então, eu coloquei aqui, ó, lado 8, lado 10 e lado 14. Maravilha? O que eu vou fazer, então? Se eu já estou usando o lado 8, eu vou pegar o lado 10 e o lado 14 e vou subtrair esses lados. Vou pegar o lado 10 e o lado 14 e somar esses lados.
E aí, eu vou fazer as comparações. 8 é maior que 4? Veri, de onde veio esse 4? Daqui, ó. 14 menos 10 dá 4. Maravilha? Então, check, deu certo. 8 é menor que 24? De onde veio esse 24, Veri? Ó, daqui, ó. Daqui. Maravilha? 8 é menor que 24. Então, o primeiro lado, ok. Temos um, tá valendo, passou. O que eu vou fazer agora, obrigatoriamente? Eu tenho que ver os outros dois lados. Então, fui lá e peguei aqui o lado 10. O que eu vou fazer, então? Os outros dois lados que sobraram, eu vou subtraí-los entre si, somá-los entre si e fazer a comparação. 14 menos 8 dá 6. 10 é maior do que 6? É. 14 mais 8 dá 22. 10 é menor que 22? É. Então, tudo bem. Então, vou para o último para descobrir aqui. Olha só, 14. Vou fazer o quê? Pegar os outros dois lados e subtrair, pegar os outros dois lados e somar. 10 menos 8 dá 2. 14 é maior que 2? É. 10 mais 8, 18. 14 é menor do que 18? É. Então, check. Tá valendo. Então, se os três lados admitem essa propriedade, respeitam essa propriedade, significa que esse nosso triângulo aqui, opa, errei aqui, ó, que esse nosso triângulo aqui é possível. Maravilha? Deixei um outro exemplo aqui para vocês. Qual é esse outro exemplo? Quero saber se o triângulo composto pelas retas de valor 5, 8 e 18 são possíveis de compor um triângulo. Vou fazer a mesma coisa. Então, peguei aqui, ó, o 5. Vou pegar os outros dois lados e subtrair, os outros dois lados e somar. 18 menos 8 dá 10. Já deu ruim. Já deu ruim. Por quê? Eu sei que o lado 5 tem que ser maior do que 10. 5 é maior do que 10? Não é. Então, eu nem preciso continuar. Eu posso parar por aqui, que eu já sei que fail. Esse triângulo não tem condições de existir. Não atinge as nossas propriedades. Tudo bem? Combinado? Tudo bem por aí? Então, bora ver um próximo pedacinho? Bora que você aguenta. Vai lá. Rodou. Bora lá, então, ver essa tal de lei angular. O que é essa lei angular? Muitos de vocês já sabem isso aqui. É quase um mantra na nossa cabeça. A gente sabe dois mantras. Parece que a gente vai para a escola, quando a gente aprende geometria, a gente aprende dois mantras. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Muito bem. E você aprende também que calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ah, quem nos dera fosse tão fácil assim e a gente soubesse esses dois eventos e a gente resolvesse todas as questões. E a gente sabe que não é bem assim, na verdade está bem longe de ser isso, né? Mas eu vim mostrar para vocês aqui o porquê que a soma dos ângulos internos é dado pelo valor de 180 graus. Então, eu peguei um triângulo aqui e eu tracei duas retas paralelas entre si. Tracei aqui, ó, a reta S e tracei aqui, ó, uma reta que eu estou chamando de R. Maravilha? Então, tracei uma reta R e uma reta S. E elas estão paralelas. E você, caro aluno, está lembrando que quando nós temos duas retas cortadas transversalmente por outra reta, a gente começa a ter alguns pontos muito importantes que vocês aprenderam aí no Teorema de Tales. Veri, não estou enxergando ninguém cortando ninguém ali, ó. Vou desenhar aqui para você. Vou colocar aqui em vinho, pronto. Olha aqui, ó. Olha aqui, vou te mostrar a primeira. Olha aqui, ó.
só prolonguei o meu triângulo. Olha a outra aqui também, ó, só prolonguei o meu triângulo. Então, eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. Maravilha? E o que eu tenho aqui, então, Veri? O que me interessa a partir daqui? Olha só, vou marcar um ponto importante aqui para você. Vou tentar até marcar com... Opa, vou fazer outras retas aqui para não ficar feio. Para não ficar feio, vou deixar em preto. Olha só. Você bem sabe que este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, agora a gente consegue movimentar este ângulo. Por quê? Porque eu consigo trabalhar com os tais de ângulos alternos internos. Como assim, Veri? Segue a reta. Quando eu tenho um ângulo, lembra do Zezinho que você fazia aqui, ó? Quando eu tenho ângulos que estão divididos aqui, eu consigo formar este Zzinho e eu sei que esses ângulos são alternos internos, ou seja, este ângulo B aqui tem o mesmo valor que este pedaço aqui. Então, esse daqui também é um ângulo B. Lembra disso? Se acontece isso deste lado do B, vai acontecer a mesma coisa do C. Como assim, Veri? Dá uma desenhada aí desse negócio, Veri. Beleza, deixa eu pegar aqui, vamos fazer de essa cor aqui, azul. Pronto, azul. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma paralela que vai na transversal e que vai passar aqui para o outro lado. Ou seja, este ângulo aqui tem o mesmo valor que este pedaço aqui. Então, isso aqui vale quanto? C. Opa! Então, eu consegui entender quanto vale este pedaço aqui. Esse já estava mostrado e agora eu descobri também quanto vale esse pedaço. E aí, a gente encontrou uma coisa muito legal, porque a soma de A com B com C formou que tipo de ângulo aqui, gente? Um ângulo raso de 180 graus. Ou seja, A mais B mais C somam quanto, gente? 180 graus. Beleza? Por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem o valor de 180 graus. Beleza? Combinado? Bora continuar, então? Bora lá. Vamos ver se relembrar também, né? Esse teorema do ângulo externo. O que era esse teorema do ângulo externo? Então, deixei desenhado aqui o triângulo pra gente. Vocês já sabem quais são os ângulos internos e quais são os ângulos externos. Maravilha? Só que a gente também já tem umas outras informações aqui. Que informações nós temos? Que esse pedaço aqui, ou seja, o ângulo A mais o ângulo Azinho valem quanto? 180 graus. Isso significa que o ângulo Bzão mais o Bzinho vale quanto? Vou marcar aqui, ó. Bzão mais Bzinho vale quanto? 180 graus. A mesma coisa para o C, certinho? O que eu tenho aqui? Olha só, Czão mais Czinho vale quanto? 180 graus. Igual a gente já apresentou no exercício na atividade anterior. Então, eu sei que a soma do ângulo externo mais a soma do seu ângulo interno adjacente, ou seja, o ângulo que está ao seu ladinho, o ângulo externo mais a soma do ângulo interno adjacente vale 180 graus. Mas eu tenho uma outra informação também que a gente acabou de ver nesse mesmo minutinho. Eu tenho que Azinho, opa, deixa eu diminuir aqui um pouco aqui, ó. Eu tenho o quê, gente? Deixa eu apagar. Segura, segura, segura. Olé, olé. Pronto, agora eu consegui apagar. Vamos olhar esse triângulo aqui? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que Azinho mais Bzinho mais Czinho valem quanto também? 180 graus. A gente acabou de estudar que a soma dos ângulos internos de um triângulo valem quanto? 180 graus. Maravilha? Tá bom. E agora, o que eu posso fazer aqui, gente? O que eu posso fazer? Será que eu consigo misturar esses dois aqui? Será que eu consigo misturar? O que eu consigo fazer? Olha só, deixei pra gente aqui embaixo. O que eu consigo fazer? Então, eu já sei
que a soma dos ângulos internos valem 180 graus, e eu sei que o ângulo interno mais o seu adjacente forma quanto? 180 graus. Tá bom, mas o que eu posso tirar a partir daí? Olha só, vou subir aqui e vou fazer com vocês. Eu sei que isso daqui tudo vale quanto? 180 graus. Mas eu também sei que isso daqui, ó, ou seja, azão mais azinho vale quanto? 180 graus também. Isso significa que azinho mais bezinho mais cezinho valem quanto? Azão mais azinho. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu igualei essas duas expressões. Eu igualei essas duas igualdades, porque as duas valem quanto? 180 graus. Então, eu peguei esses 180 graus, tirei daqui e coloquei quem no lugar desses 180 graus? Azinho mais bezinho mais cezinho. Tá bom, Veri, mas a partir daí você quer o quê? Olha só, se eu arrumar essa equação, pegar esse azinho e passar para o outro lado, o que está positivo vai ficar subtraindo. Então, vai ficar, deixa eu manter em preto aqui, ó, azão mais bezinho, azinho mais bezinho mais cezinho, menos o quê? Deixa eu passar de rosa aqui, ó, menos azinho, que eu peguei e passei para o outro lado, subtraindo, igual a azão. Opa! Tem um A positivo com um A negativo, o que eu vou fazer? Aiá, cortei dos dois lados. Deu o quê, gente? Que azão é igual a Bzinho mais Czinho. E essa é uma regra de ouro para a gente. Ou seja, o ângulo externo é o quê? Qual o valor do ângulo externo? O ângulo externo é a soma dos seus outros dois ângulos internos. Ou seja, bora olhar aqui para o triângulo. O valor deste A aqui é o quê? Os outros dois ângulos, ou a soma dos outros dois ângulos internos do meu triângulo. Veri, isso vale para todos? Vale para todos, pessoal. Isso vale para todos. Como assim, Veri? Olha só. Qual que é o valor deste ângulo C aqui, ó, externo? Qual é o valor do ângulo C externo? A soma do ângulo Azinho mais a soma do ângulo Bzinho. E qual é o valor desse B, então, Veri? O valor do ângulo B externo é a soma de Azinho com Czinho. Essa é a nossa propriedade aqui dos ângulos externos. Tudo bem? Deixei aqui, gente, bonitinho, vê se você quer dar um print. Deixa eu tirar o zoom. Deixei aqui bonitinho, exemplificado para todos eles, mas você já entendeu como é que funciona, eu acho. Se não, qualquer coisa você sabe que eu estou sempre lá no chat para tirar suas dúvidas, beleza? Podemos continuar? Se eu não me engano, acho que a gente vai fazer um exercício bem sobre esse triângulo agora, sobre esses exemplos, fechou? Então, bora fazer esse exemplo? Bora lá? Então, eu apresentei os triângulos aí e tá lá. Determine o valor de x. Maravilha? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu tenho um triângulo que primeiro a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, Veridiana, que loucura isso tudo que você fez. É preciso entender aqui que a gente tem vários triângulos que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar, por exemplo, com esse triângulo aqui. A gente pode trabalhar com esse triângulo aqui. A gente pode trabalhar com esse triângulo grandão aqui, ó. Eu tenho outro triângulo aqui. Tá vendo? Eu tenho vários triângulos nesta imagem que a gente pode trabalhar. Então, antes de você desesperar, vamos tentar entender o que nós temos aqui. Beleza? O que nós temos aqui? Então, eu vou trabalhar com qual triângulo primeiro? O primeiro triângulo que eu vou trabalhar, deixa eu mudar a cor aqui, deixar um pouquinho mais fino. Vou colocar em rosinha. Rosinha, prontinho. Qual o triângulo que eu vou trabalhar aqui, ó? Esse aqui, ó. Vou trabalhar com esse aqui. Veri, por quê?
Porque eu já olho para o exercício e eu consigo ver que esse triângulo tem alguns pontos que me importam. Na verdade, esse é um dos triângulos que mais tem ângulos representados aqui. Então, vale a pena eu olhar com mais cuidado para esse triângulo. Quando eu olho para esse triângulo, eu tenho que perceber uma coisa. Primeiro, eu tenho um outro detalhe. Se eu olhar para aquele triângulo, mas não me esquecer de um outro, que outro Veri? Se eu não me esquecer deste aqui também, ó, se eu não me esquecer deste aqui também, o que é que eu tenho, meu povo? Se eu não me esquecer deste aqui também, eu tenho um ponto muito interessante, que é esse daqui. Tá vendo esses pontos? Esses pontos, eles são opostos pelo vértice. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Isso significa que se aqui vale 2b, aqui vale quanto, gente? Esse ângulo vale quanto? 2b também, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Tá bom, Veri, mas agora lascou-se porque a gente quer descobrir x. X está aqui e a gente não tem a menor ideia de como é que a gente faz para descobrir x, Veri. O que a gente pode usar? Acabamos de estudar o teorema do ângulo externo. Olha só. Este ângulo que eu estou marcando aqui para vocês, concorda que ele é o ângulo externo a este triângulo que eu marquei de rosa? Esse ângulo que eu marquei de preto aqui para vocês, ele é o quê, gente? Ele é o ângulo externo deste outro triângulo aqui, ó. A, B, C. Tá vendo? Ele é o ângulo externo adjacente a x, ou seja, o ângulo externo que está ao ladinho de x. Como é que eu faço mesmo para descobrir o valor de um ângulo externo adjacente a um ângulo interno? Eu vou pegar e vou somar esses outros dois ângulos. Então, eu sei que esse ângulo vale quanto? A mais B. Maravilha? Tá bom, Veri, mas a partir daí eu faço o quê? Opa, teve uma outra propriedade que você aprendeu aí também. Você aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 2b mais 2a mais a mais b. Os ângulos internos deste triângulo de laranja aqui, ó, esse triângulo laranja aqui, ó, valem quanto? 180 graus. Então, calma lá. A primeira coisa que eu olhei foi o triângulo que eu marquei em rosinha. Por meio do triângulo que eu marquei em rosinha, eu descobri esse ponto que está oposto pelo vértice, então eu descobri que vale 2b. E no triângulo, por meio do triângulo rosa, eu também descobri o quanto vale esse ângulo preto, porque esse ângulo preto é o ângulo externo adjacente ao ângulo x. E para eu descobrir quanto vale o ângulo adjacente, o ângulo externo adjacente, eu faço o quê? Somo os outros dois internos não adjacentes. Maravilha? Quanto vale os internos não adjacentes? A e B. Maravilha, beleza? E agora, Veri, parei e olhei para o triângulo laranja. O que eu vou achar do triângulo laranja? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. Então, eu peguei todos os ângulos internos aqui, ó, 2b mais 2a mais a mais b e igualei a 180. A partir daqui, eu tenho o quê, ó? 2b com b dá 3b. 2a com a dá 3a. Eu tenho que isso aqui tudo é igual a 180 graus. Se eu dividir todo mundo por 3 aqui, olha, 3b dividido por 3b, 3a dividido por 3a, 180 dividido por 3 dá 60. Maravilha? Então, eu já descobri que
B mais A vale 60. Mas, Veri, eu quero X, eu não quero quanto vale A e B. Mas tudo bem, acabou. Porque se eu olhar agora para o triângulo rosinha, eu posso fazer a mesma coisa. Eu sei que a soma dos ângulos internos vale quanto? 180 graus. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, eu vou pegar os ângulos internos do rosinha, que é A mais B mais X, que vale quanto? 180 graus. Quanto vale B mais A ou A mais B? Isso aqui vale quanto, gente? 60 mais x igual a 180. Vou pegar esse 60 que está somando, vai para o outro lado, subtraindo, vai ficar 180 menos 60, que dá igual a 120. Então, quanto vale o nosso x aqui? X vale 120. Fechou? Tranquilo por hoje, então? Não esquece de fazer a lista, não esquece de deixar o nome completo, turma e unidade aqui nos comentários também, tá bom?